Falemos de inclusão social. Saudações, professores e professoras de inglês, autônomos e autônomas deste país. Antes de assistir esse vídeo com um tema delicadíssimo e muito importante, peço para que curtam, compartilhem o link no Facebook, nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, coloquem lá no Stories do Instagram e falem, olha, esse cara aqui está falando de inclusão social. O tema foi pedido por várias pessoas, incluindo um ex-colega de profissão muito querido, e eu vou abordar esse vídeo com N temáticas, N focos, digamos assim, mas sempre pensando em inclusão. Inclusão de classe social, inclusão racial e até a inclusão de algumas doenças que algumas pessoas pensam que são um obstáculo para que a aula aconteça, mas na verdade, por tudo que eu acredito, penso, estudo e estudei, não são obstáculos e sim oportunidades. Já começo meio que com a conclusão aqui. Vamos lá, falemos de inclusão social. Começando pela questão dos negros. Sabemos que existe uma herança histórica que a história do nosso país fez com que, ao longo do tempo, negros e negras tivessem poucas oportunidades. Antes era por questão da escravidão e hoje vivemos o que algumas pessoas chamam de escravidão moderna, por causa da herança. Uma vez em que você nasce em um ambiente onde seu pai e sua mãe, que são as pessoas que vão fornecer financeiramente a estrutura que você precisa para estudar e coisa do tipo, se esses dois não têm dinheiro, logo você não vai ter acesso a cursos, formação esportiva, formação artística, ensino básico, ensino fundamental, ensino médio, de qualidade. Você fica à mercê do governo, e sabemos que o governo não tem tantos projetos educacionais bons assim. Claro que uma cidade ou outra contempla um bom educafro que prepara para vestibular, uma boa escola de idiomas gratuita. Se você conhece alguma coisa, comenta aqui, fala com a gente como é que é na sua cidade, mas de uma maneira geral não funciona assim. Então, se os negros eram escravos, eles foram pais de outros escravos. E quando teve a abolição da escravatura, quando acabou a escravidão no país, não significa que os negros se tornaram ricos. Falaram assim, ó, você é livre agora, mas livre para quê? Tanto que há registros históricos que alguns escravos preferiram voltar para os seus patrões, porque lá pelo menos ele tinha comida e bebida para viver, para sobreviver. Não adianta nada você dizer, você é livre, mas não dá uma estrutura para a pessoa ir atrás e conseguir se virar, se desenvolver socialmente falando. E por que isso tem a ver com o inglês? Dentro do inglês, dentro de um mundo com escolas de idiomas, escolas bilíngues, sabemos que a maioria das pessoas ali ainda são brancas. Então a maioria das pessoas que têm acesso a um curso de idiomas desde a infância são pessoas brancas. Pessoas que vão ser bem, não vou dizer bem sucedidas, as pessoas que terão uma boa estrutura financeira na vida são brancas. Isso vem de herança. Por quê? Eles vêm de uma linhagem familiar que tinha fazendas, terras, e essas fazendas e terras foram passando de família para família, para família, para família, até que hoje essas pessoas já nascem com uma condição de vida legal. Talvez não são milionárias, mas têm uma condição de vida legal. E de uma maneira geral, pessoas negras vêm de uma linha histórica que parte de escravos. Andrews, quer dizer que não tem negro rico? É lógico que tem negro rico, é lógico que tem negro empresário, é lógico que tem negro... Mas garanto que você olha a história de vida dele, pelo menos o avô dele batalhou muito. Se não ele, o avô batalhou muito. Temos exemplos aí atuais como Glória Maria, Thaís Araújo, Will Smith, pessoas bem-sucedidas que têm seus filhos bem-sucedidos, mas eles não precisam olhar tão atrás na linha do tempo para enxergar um momento em que foi difícil para eles. E aí o pedido lá no meu vídeo, em vídeos passados, muitos pedidos para eu falar de negros em escola de inglês, é por isso que não tem muito negro em escola de inglês. Porque para fazer curso de inglês tem que pagar. Para pagar tem que ter dinheiro. A distribuição de renda ainda acontece em grande parte para o público branco. Ainda vivemos isso.
É o tal do racismo estrutural. Vem de uma estrutura histórica, de uma linha histórica que não permitiu que negros fossem ricos no passado e hoje eles me colocam no meio também, tenho minha afrodescendência, minha avó é negra, filha de escravo e carrego na pele alguns traços e sei que para mim não é fácil, eu não venho de uma família rica, o que meu pai pôde me pagar foi um curso de inglês e eu era a pessoa mais escura na minha turma, digamos assim. Em relação à cor de pele, meus companheiros de turma todos eram brancos. Uma ou duas vezes ao longo do meu curso de inglês que eu tive um companheiro moreno ou uma companheira negra dentro da minha turma, mas a grande maioria sempre brancos. Logo, quem aprende a falar inglês em grande porcentagem brancos, consequentemente professores de inglês em sua maioria são brancos. O que vocês acham sobre essa realidade? Comentem aqui. O vídeo ainda não acabou, eu sei que já está longo, mas ainda temos outras realidades sociais para falar. Vamos lá. Falemos um pouco de inclusão social, que não é a mesma coisa de inclusão racial. Inclusão racial é você proporcionar uma facilidade, digamos assim, para que haja entrada de negros nas universidades. Vamos supor que as escolas de inglês copiassem esse modelo. Vamos oferecer uma bolsa de estudo de 80% de desconto para pessoas negras. Isso é inclusão racial. A inclusão social tem a ver com o dinheiro somente, porque hoje temos uma realidade em que pessoas pobres não são só negras, como eu acabo de falar. Temos hoje negros ricos e temos hoje pobres brancos. Isso existe. Isso não é bom, tá? Não é, ai, que bom que os brancos ficaram pobres. Se você pensa assim, você só vê o racismo do jeito invertido, eu acho, que também não é legal. Não é uma batalha entre o branco e o negro, é uma batalha pelo direito do negro. Mas voltando à questão social, uma pessoa que nasce numa condição de vida mais simples, ela não pode ser tirado dela o direito de crescer e estudar. Então, quando as escolas oferecem, e eu conheço muitas escolas que oferecem plano de bolsa de 50% para alunos carentes, para alunos de famílias mais simples. E você, no ato de inscrição do concurso de bolsa, tem que comprovar a renda da sua família. Eu acho super válido. Você diversifica mais a presença das pessoas dentro de um curso de idiomas. E é também muito interessante a ideia de cursos para comunidades, pessoas mais pobres, gratuitos. Voluntarie-se. Eu estava quase para começar, né? Vocês devem pensar, poxa, ainda você está falando, mas você faz? Não comecei porque as aulas seriam presenciais e veio a pandemia. Ai, faz online. Se você fez esse comentário agora, você não tem noção do que realmente é a vida numa comunidade. Uma coisa é você estar num bairro legal, com uma boa antena de internet, com acesso a várias linhas de ônibus e Uber que chega fácil. Outra coisa é você morar longe de tudo, a internet não chega, não ter computador em casa e fazer aula online. Inclusive você, franqueado, que assiste meu canal, se você perdeu muito aluno da comunidade dentro da pandemia, é porque você não ajudou em relação a essa questão de curso à distância, provavelmente. Porque simplesmente falar, acessa a plataforma aí, não funciona. Isso não é inclusão social. Se a pessoa não tem uma estrutura para acompanhar uma aula à distância, que sentido tem oferecer uma aula à distância? Então, quando você pensar em inclusão social, não pensa em querer que a comunidade se adapte para fazer o seu curso. Você tem que se adaptar à realidade da comunidade e oferecer algo para ela. Endras, então, tendo inclusão de pessoas mais pobres e mais carentes, não precisa da inclusão racial. Por quê? Não faz sentido só para quem é pobre. Vai que o filho do negro rico queira se aproveitar. Eu acredito que o filho do Will Smith não vai querer uma vaga de carência numa universidade. Ele sabe da condição dele, o pai dele sabe da condição dele e ele vai entrar na universidade por meios que não tiram a vaga das pessoas que realmente precisam daquela inclusão racial. E para fechar, falemos um pouco sobre doenças da mente. Eu dei uma estudada para falar sobre esse assunto porque eu já tive alunos com deficiência visual em uma escola que oferecia um material em braille, só que não havia formação para o professor trabalhar com aquele aluno. A única ordem que era dada é não use a lousa. Um pouco óbvio, né? Você pega um professor viciado em usar a lousa, como é que ele dá aula para um aluno que tem deficiência visual?
Como que se dá aula para uma pessoa que tem doenças da mente? É possível? Claro que é. Síndrome de Down, síndrome de Asperger ou Asperger, me perdoem se eu não pronunciei corretamente. É o nome do cientista que propôs a existência da síndrome como sendo o nível mais alto do autismo, e ele só foi ser aceito, a teoria dele só foi aceita em 1981. Ele propôs em 44 e foi aceito em 81, anos e anos depois, porque no começo achavam que ele estava louco, era só mais um autismo. Não, é um autismo de nível sério, muito mais elevado. A pessoa, ela vai ter muito interesse por um assunto só e mostrar total desinteresse por outros assuntos, vai ter dificuldade de relação social, de se comunicar com outras pessoas. Se você quer saber mais sobre o assunto, eu vou deixar um artigo aqui, mas tem outros vários, coloca lá síndrome de Asperger. Sinceramente, eu acredito que a existência desse aluno não prejudica a aula, é uma oportunidade de ter uma aula diferente, de criar uma aula dinâmica, de trazer princípios de grandes psicólogos, de grandes pedagogos que falavam: temos que ter interação social dentro da sala de aula, uma pessoa ajuda a outra, a dificuldade de um é a facilidade do outro, ensinar é a melhor forma de aprender. Então, a presença dessa pessoa com essa necessidade especial poderia ser comparada com a presença de uma pessoa que tem dificuldade de horário, uma pessoa que tem dificuldade de memorização, uma pessoa que tem dificuldade de pronúncia. Cada um tem a sua dificuldade. Por que essa dificuldade as pessoas querem excluir? Não dá para fazer aula com essa pessoa assim. Aqui, dá sim. E o corpo docente e discente precisam estar preparados para receber esse tipo de aluno e não tratá-lo como um problema. Repito, tratá-lo como uma solução para novas ideias. Na sua escola ou no seu contexto de vida, já teve um aluno com deficiência visual, alguma doença da mente? O que você achou da experiência? Foi boa? Como você lidou com a situação? Você sendo professor ou companheiro de turma? Comenta aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu tenho muito mais coisas para falar ainda, mas o vídeo já está ficando bem grande. Comentem. Quero gerar um debate, porque esse é o tipo de assunto que uma pessoa não pode chegar e ser dona da palavra. É legal trazer o assunto e abrir o debate. Então, joguem comentário aqui, coloquem suas experiências, suas opiniões, e espero que um dia a gente esteja em uma sociedade em que essas pessoas sejam realmente bem acolhidas e não: nossa, entrou um aluno com autismo na escola, e agora? Que os professores já estejam prontos, preparados para isso, e os alunos recebam como: ai, existe a minha turma, 10 alunos, tem uma pessoa branca, uma negra, um alto, um baixo. Não, minha turma tem 10 alunos. O Renan, a Mariana, a Jussara. As pessoas têm nomes e deveriam ser lembradas somente dessa forma. Ficar descrevendo muito por característica não passa uma impressão legal, a menos que você tenha um interesse afetivo. Tem uma menina loira lá na minha turma que eu achei linda. Tudo bem, esse tipo de comentário eu não acho ruim, mas descrever a pessoa: a minha turma tem alguém com uma síndrome X, não sei se vai ser bom. Você não está ajudando muito. Reflita. Até a próxima.